Gente querida do terror, Nádia, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje vamos conversar sobre o quê? A história em si, eu acredito que para a maioria esmagadora das pessoas seja vista assim com o nariz torcido, mais uma lenda, isso é fake, sabe, isso não pode ser verdade, será que alguém tem alguma prova? Mas eu tenho certeza que no seu canal não. Ela será respeitada. E por ter essa confiança, é que eu fiz questão de me tornar um Nadina, fiz questão de me inscrever, faço sempre questão de deixar um like. Não comento, digo até que por preguiça, mas acho que eu deveria comentar mesmo. Mas saiba que eu sou um assíduo, um habitué se preferir, mas além de tudo, um fã do canal, devido à seriedade que vocês encaram o sobrenatural. Então vamos ao relato propriamente dito. O meu nome é indiferente, porque eu também não vou querer identificação. E o meu avô, aqui, batizado de Pedrão, claro que é fictício. Também não vou entrar em detalhes de cidades, aquelas regras do canal que eu acho maravilhosas, evitar identificação. Mas o Pedrão, ele tinha esse nome devido à sua estatura. Exatos 1,68. Ele era pequeno fisicamente, mas um homem gigante na sua simpatia, na sua raça, na sua vontade de vencer e também na sua fé. O Pedrão era filho de família católico ele era, batizado, crismado e fazia questão de participar da coletividade católica de sua cidade. Uma pequena cidade, vou colocar aí, acredito eu que na época, deveria ter aí seus 20 mil habitantes. Aquela cidade que todo mundo conhece todo mundo, que os casais se revezam por falta de material humano, que para morrer atropelado tem que marcar a hora com o carro. Bom, ela deve estar pequena ainda hoje, agora imagino como não era lá no início da década de 50 ou 60, mais ou menos por aí. Então, se caso as minhas informações não parecessem um pouco vagas, eu vou passar aqui aquilo que eu ouvia quando criança e traduzi. De repente, quem conta um conto aumenta um ponto, talvez eu saia um pouco da versão original, mas no contexto, no básico, é o que eu vou relatar. Meu avô era filho de agricultor. Meu bisavô, segundo consta, era um homem rígido, justo, mas rígido. Filhos trabalhavam desde cedo, filhos tinham que estudar, filhos tinham que ajudar no sustento da família e no seu próprio sustento. Não tinha vida mansa, não. Olha, filho do meu bisavô, segundo consta, e olha, eram 11. Se você encontrasse na cama depois de 6 horas da manhã, podia chamar o médico porque ele devia estar com algum problema. Era uma família lutadora. E meu avô também é de uma época que a vida dos meninos, dos adolescentes, né, daqueles homens jovens com todos aqueles hormônios explodindo, não era muito fácil. Porque tinha que descarregar de alguma forma. Então, ou era no prostíbulo, caro, que não é para qualquer um, ou daquelas formas artificiais que a natureza ensina às crianças. Pois é. Tocar numa menina de família, Deus o livre e guarde. Só se a intenção fosse das melhores e o objetivo fosse casar. Se não, era arriscar. Se viesse à tona, de qualquer maneira teria uma missa, ou para comemorar o casamento, ou a de 7º dia. Eu sei que falando isso para os mais jovens, é complicado eles entenderem como é que as pessoas viviam na época dessa forma, mas era a forma que eles conheciam. Talvez daqui a alguns 50 anos, os jovens do futuro vão perguntar, nossa, como é que eles viviam naquela época? É assim que funciona. Mas meu avô, ele era tão católico, que logo que pôde, ele foi ser coroinha da igreja da cidade. E lá o Pedrão, conheceu o padre Norberto. Uma afinidade tão grande. Sabe aquela coisa pai e filho?
Era pai e filho mesmo, quase irmãos, porque o padre era jovem. Não tinha essa coisa de avô, tio, não. O pai e filho, irmão. E o padre, que de cara, o Pedrão, como tinha seu apelido, fez questão de colocar Padreco, pobre daquele que chamasse de Padreco, mas o Pedrão podia. E o Padreco começou a querer fazer parte da educação do meu avô. Porque ele percebia nele um menino diferente, um menino inteligente, um menino com vontade de vencer na vida e com alguma habilidade. O que despertou, segundo consta, foi na véspera de uma missa que, na celebração, os católicos devem saber, tinha um sininho, não sei nem se ainda tem, que o padre vai falando no altar e o coroinha faz assim, tlim, tlim. E eu não sei por que cargas d'água, o badalo do sino caiu. Talvez de velho, de podre, de enferrujado. E faltava assim uns 20 minutos para a missa. Nossa, foi um Deus nos acuda. Como é que nós vamos fazer o único sino da igreja? Poxa, fazer a celebração sem o sino, na época de uma rigidez, né, da igreja católica, aquela preocupação, de repente eles ouviram. Tlim! Foram lá. Meu avô pegou o sino quietinho, foi, sentou no cantinho dele, mexe aqui, mexe ali. Não sei o que ele fez, mas consertou o tal do sino. O Padreco tinha uma vida, uma história de vida muito triste. O Padreco foi um homem que passou por várias provações. Tinha tudo para não vingar ou não valer nada. Ele era filho de Kenga, um vagabundo. O pai deixou a mãe na calçada, grávida, sumiu. A mãe, quando ele nasceu, sumiu também. Quando ele se conheceu, ou se deu por vivo, ele passava de orfanato por orfanato, casa por casa, ele era judiado, ele apanhava, ele teve que aprender a sobreviver, ele se meteu em furtos, caminho da marginalidade, preso, aquela coisa toda, e segundo o Padreco dizia, ele passou por uma grande provação, já era um rapazinho que ele percebeu que ele tinha que escolher o caminho que ia seguir. Foi aí que ele optou em entrar com a igreja. Não que tivesse aquela vocação, aquela coisa para o sacerdócio, mas de repente foi uma alternativa. Mas dentro da instituição ele se encontrou e entendeu que entrou ali por acaso, mas ali era a sua casa. Então ele cuidava muito, ele prestava muita atenção assim nos meninos, nas meninas, nas crianças meio que abandonadas. Não era o caso do Pedrão. O Pedrão tinha sua família, tinha sua estrutura, mas não tinha aquilo que ele poderia precisar para realmente desenvolver a sua capacidade. O Padreco olhou para o Pedrão assim e pensou: esse aí nasceu para sujar as mãos de graxa, esse aí é um mecânico, esse é um desenhista, esse pode ir longe. E foi. Meu avô foi crescendo, sempre em companhia do Padreco. Tem até uma história que contam que saiu para uma farra e o Padreco encheu a lata. Meu avô teve que levá-lo para a igreja meio que de arrasto. Mas o Padreco mantinha aquela coisa do celibato, não se envolvia com mulheres, mas de vez em quando ele ia para umas... Era aquela inocência de um tempo que nada podia. E algo que marcou muito a vida do meu avô, segundo consta, é que no fundo da igreja, o Padreco cuidava de umas árvores frutíferas, e tinha uma lá que não cansava de dar frutos. Aquela árvore em algumas regiões chamam aquela fruta de mexerica, outros tangerina, tem os que chamam de mimosa, tem a bergamota no sul. Mas na região do meu avô eram mexericas. Então a molecada ia lá ajudar na igreja, fazia uma coisa aqui, uma coisa ali, trabalhava aqui, trabalhava lá. O Padreco não explorava, dava um dinheirinho para as crianças, incentivava ao trabalho, ao lutar por seu sustento. E no final, a grande festa. A dona Jussara, que cuidava ali da casa paroquial, era uma excelente cozinheira, fazia aquela rodada, aquela pratada de comida. E depois da refeição, podia ir no pé de mexerica, podia ir no pé de mimosa, podia ir no pé de tangerina, podia ir no pé da bergamota, podia ir no pé do que fosse comer. E que mexerica gostosa era. Nossa! E o Pedrão foi crescendo.
Aí certo dia, Padre Eco chegou na casa do meu bisavô para ter uma longa conversa com ele. Meu avô não sabia de nada, mas o Padre Eco foi direto. O senhor aqui tem muitos filhos para ajudá-lo na lavoura. O senhor que comanda o futuro do seu filho, o que o senhor decidir, está decidido. Mas o seu filho tem oportunidade, sim, de crescer. Ele tem um talento, mas esse talento tem que ser desenvolvido, ele precisa estudar, só que ele precisa ir para a cidade grande. Então, se o senhor autorizar, confiar em mim, eu vou custear os estudos do seu filho num curso básico, técnico, fundamental. Aí o curso superior, só se por acaso for da vontade de Deus e as oportunidades surgirem. Meu bisavô perguntou para o Pedrão disse, pai, claro que eu quero, se o senhor permitir abençoar, meu Deus, eu adoro mexer com desenho, com projetos. E dito e feito, lá foi Pedrão para um internato da capital, um curso técnico de torneiro mecânico. Tinha suas despesas, tinha seus gastos, e o Padre Eco bancava. Diz a lenda que o meu avô não foi o único, ele ajudava aquela criançada toda que ele podia, porque ele queria facilitar, encaminhar crianças que realmente merecessem, tivessem um talento, tivesse algo a ser realmente desenvolvido, para que não passassem nem perto dos caminhos tortuosos que ele foi obrigado a trilhar. E para não fugir à regra, aqui estou eu novamente para pedir 1 minuto da sua atenção e falar de algo que é muito importante para o canal. Se você está aqui, se você se identifica, se você gosta, acompanha o Terror Nádina e ainda não está inscrito, inscreva-se. Deixe o seu like. Comente. Comente nem que seja para deixar um oi. Se bem que a gente prefere que participe, dê opinião, critique, elogie, diga de onde está falando para a gente saber até onde chega a nossa mensagem. Porque assim, você comentando, deixando o like e se inscrevendo, registrará a sua presença aqui e mandará o recado ao YouTube. O canal é interessante e o seu conteúdo atrai cada vez mais pessoas. Precisamos continuar crescendo, pois caso contrário teremos que desistir. 2025 é um ano decisivo para nós, porque se não andarmos para frente, não vamos ficar aqui batendo, sempre atolados, sem ir a lugar nenhum. Então a gente precisa da sua ajuda. Clique no sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. Convide amigos. Enfim, seja um membro da família Nádina, ciente da existência de universos paralelos, do sobrenatural que nem nada tem a ver com aquele terror absoluto. Não, é apenas o desconhecido que nós precisamos desbravar para evoluir, para conseguir respostas, mas sem ficarmos limitados a repetir perguntas, e sim interagindo, aprendendo com experiências vividas por gente igual a nossa. Se achar que merecemos, envie-nos um Pix. Qualquer valor será bem-vindo, pois ainda não estamos monetizados e dinheiro sempre é importante. E como sempre concluímos, agradecendo a quem confia no nosso trabalho e envia experiências suas, de amigos, de parentes, de entes queridos, porque elas são o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. Na vida do meu avô as coisas foram acontecendo, estaria tudo bem, perfeito. Só que não. Faltava a Ana. Ana é aquela menina que, se perguntasse para ele desde quando ele conhecia, ele não sabia dizer. Ele acredita que quando abriu os olhos na maternidade, a primeira imagem que viu era a Ana. Ana foi a amiguinha que eles brincavam, eram vizinhos. Vizinhos daquele estilo, né? Uma casa aqui, um sítio aqui, outra casa a 2 quilômetros. Ana era a menina que tomava banho de rio com ele, era a menina que participava de tudo. Ana era a menina que, nos tempos de criança, eles nadavam, deitavam na barranca do rio, deitavam assim, ficavam abraçadinhos, mas coisa de criança. Era um carinho, era um amor, era uma descoberta. E meu avô não conseguia viver sem ela. Foi quando ele já estava maiorzinho, já estava terminando o seu curso, já ia sair do internato, conseguiu um trabalho numa metalúrgica, um bom salário.
Mas ele era uma criança, quer dizer, para os padrões da época, não. O cara casar com 16, 17 anos, a menina com 15 era normal. Era tudo muito precoce, eles amadureciam muito cedo. Hoje, com 40 anos, o cara está em casa vivendo de mesada, sem nunca ter trabalhado. Eu não vou dizer o que é certo, o que é errado, mas é diferente, né? Cada um que escolha o que acha ideal. Mas Pedrão não conseguia mais escrever tanta carta como ele escrevia, porque não tinha celular, não tinha telefone, não tinha nada. Era na base de carta. Aí um dia ele voltou para a cidade e foi conversar com o Padre. Aí, ó, eu vim aqui te pedir um conselho. O Padre falou, se tiver ao meu alcance, é que eu tô pensando em fugir com ela. Deixa eu explicar para quem não sabe como funcionava. O fugir não significa que eles iam cair para o meio do mundo e nunca mais seriam vistos, muito pelo contrário. Eles sairiam juntos, fugidos, ficariam 3, 4 dias, 5 dias, uma semana, longe. Só os dois, sozinhos. A notícia se espalharia. A filha do Marcondes fugiu com o filho do Alfredo. Nossa, é um escândalo. As comadres já começavam. Já deve estar até fornicando. Ele fez mal para ela, com certeza. Essa menina não é mais moça. Nossa, a família não tinha onde enfiar a cara. A família da moça. A família do rapaz entrava numa pressão que ele tinha que assumir. Uma família de homens de caráter jamais faria isso. Aí o casalzinho voltaria, felizinho. Muitas vezes mais puros do que saíram. Tinham muitos que nem sabiam o que fazer quando estavam sozinhos. A mãe tinha que ensinar para a menina, o pai tinha que falar para o menino, sabe? Mas aí o castigo seria casar. Que, no caso do Pedrão e Ana, seria o grande presente, o grande sonho. Então as famílias que até então, enquanto o casalzinho não voltava, estava assim a pontos de uma guerra, aí viravam compadres. Oh, aí era aquela coisa. Padre falou, tu tem certeza? Meu avô falou, claro. Você vai fazer essa menina feliz? Você tem como bancar? Tenho, eu já estou ganhando, falou o salário dele, falou, já aluguei uma casa para mim. Só que eu preciso dela. Meu avô estava para completar 17 anos e a avó Ana recém tinha completado 16. E assim foi feito. Casaram, foram morar naquela casinha. O Padre Eco acompanhou sempre, principalmente depois do que ele ouviu, quando estava conversando sobre a fuga. Ele disse, mas você conversou isso com o seu pai? Pedrão disse, Deus me livre, meu pai me capa. E tá, mas por que tu joga essa responsabilidade para mim? Porque eu sou o padre? Não é minha função. Aí foi que o Pedrão disse, não. Porque tu é o grande amigo que eu tenho. E se eu puder ter a pretensão, é o meu segundo pai. Aí o Padre Eco... Imagina um sujeito que nunca teve família ouvir isso de forma espontânea. E um rapaz que ele admirava e considerava como filho. Até naquela tarde, o Padre Eco começou a chorar, entendeu? Aí, mole, sabe aquela coisa? Ele disse, não enche o saco. Vamos comer umas mexericas. Opa, meu Deus, as mexericas do pátio da igreja. Lá foram eles. E o casamento aconteceu. Meu avô levou a jovem esposa para a cidade. Começaram a vida. Um ano, pouquinho, nasceu meu pai. Depois nasceram nossas tias, que na verdade a família do meu avô foi um homem, meu pai e 3 tias. E estavam felizes. Foi quando o Pedrão resolveu. Porque ele estava ganhando bem, mas ele sabia que podia ir mais longe. Então ele pensou em usar a experiência que tinha adquirido, algum dinheiro, ajuda do Padre Eco aconteceu também, e montar a sua metalúrgica. Cara, não era pouco dinheiro não, mas ele tinha as máquinas, aqueles trambolhões, elas custavam muito caro, eram na Alemanha, era terrível.
Aí o padeco disse, tem uma máquina usada, assim, 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 tem. Compra. Vamos pagando, vamos levando. Meu avô, como era corajoso, se jogou e comprou a tal máquina, montou o seu galpão. Vó Ana, que tinha mãos mágicas para costura, tinha uma grande freguesia, trabalhava de noite, de dia e de manhã, a mulher não parava, a mulher tinha os filhos pequenos, a mulher cuidava da casa, a mulher costurava. E o meu avô olhou para a Ana assim e disse, acredita em mim, não vou te decepcionar, eu juro para ti. Eu preciso de 2 anos para pagar essa máquina, para botar isso aqui para funcionar. E tu vai ter vida de rainha junto com os nossos filhos. Minha avó falou, não, mas não precisa nem me prometer, eu sou tua mulher. Não, mas é a mesma promessa que ele fez para o Padreco. Que tudo que ele tinha recebido ele daria de volta. O Padreco disse, eu já tenho a igreja. Eu quero é você ir do bem. E meu avô também trabalhou que nem um louco. Pagou aquela máquina. Foi para a Alemanha, Frankfurt. Comprou mais 3 máquinas num salto espetacular. Ele tinha crédito no banco, um galpão maior, funcionários, e a coisa começou a ir para frente. Aí, segundo a gente sabe, antes dos 30 anos, ele estava com uma empresa com 250 funcionários. Uma boa casa, os filhos na escola. Meu pai durante muito tempo me contava que ia na metalúrgica com meu avô, ficava lá o dia todo, que estava aprendendo o ofício, que também fazia entrega das costuras da mãe dele, que cuidava das irmãs, mas que estavam morando numa bela de uma casa. De repente a avó Ana contratou 2 mulheres para ajudá-la, para dar conta dos pedidos. A coisa estava indo assim de vento em popa. Meu avô era ajudado por todos os grandes empresários, porque ele era conhecido, ele era um homem honesto. Então a sua empresa começou a ser uma daquelas que existem muitas, que as maiores produzem as peças, mas daí precisam de detalhes, uma arruela, um parafuso, e passam esse trabalho para as menores. E o meu avô não estava dando conta dos pedidos, ele pensava até que teria que voltar para a Alemanha. Ele falou para a avó, dessa vez tu vai conhecer aquela cidade. A gente tira uns dias, diz que tem, porque aquela lá é mais cidade industrial, assim, mas tem umas que lá mais pro sul, que é tal de Munique, sabe? Diz que é muito bonita, não sei o que, e pá, sabe, aqueles planos. Eis que os sindicatos começam a aparecer, com aquelas ideias socialistas, que empregados tinham que ter direito a isso, direito àquilo, direito a mais aquilo, direito àquilo outro, porque direito. Os empregados já não produziam porque eles tinham direito, já exigiam porque era um direito deles. Aí é aumento disso, aumento daquilo, aquele desespero. Nossa! Diziam que o país estava crescendo, que o país ia se industrializar, mas se industrializar com quem? As empresas não estavam mais aguentando. Meu avô até contou a história de um grande empresário, que os sindicalistas chegaram na empresa dele assim, eles não pediram licença, eles iam entrando, eles eram os donos. A partir daí nós temos isso, nós queremos aquilo, porque a lei é essa, porque não sei o quê, porque senão vai parar, porque não sei o quê, mas eles, sabe, eles ameaçavam. Diz que esse empresário, que tinha lá 1000 e tantos funcionários, olhou para o sindicalista assim e disse, e se eu não concordar? Não, tu não tem o que concordar ou discordar. A lei é essa. São os direitos sociais. Aí disse que o empresário disse, tudo bem. Então a partir de hoje, estou encerrando atividades. Que aqueles sindicalistas ficaram assim, como assim? Você não pode. Não posso, a empresa é minha. Do jeito que vocês estão fazendo, eu vou trabalhar para ter prejuízo? Para quê? Eu já tenho minha vida estabilizada, já estou com uma certa idade. Já estava até mesmo pensando em pagar. Quer saber? Fechei. Um mês depois, o empresário vendeu tudo que tinha, fechou a empresa, indenizou os funcionários. Aí até um dos representantes, assim, chegaram os representantes dos funcionários dele e disseram, mas
o que nós vamos fazer agora? Onde nós vamos trabalhar? Diz que, pergunta para os sindicalistas, são eles que cuidam de vocês. E diz que o galpão encerrou atividades. Foi um desemprego em massa. E que outros empresários começaram a agir da mesma forma, não por vingança, não, porque não tinha condição. Agora, se esses grandes estavam nessa situação, imagine o meu avô. Os negócios dele começaram a dar para trás, dar para trás, dar para trás. Era aquela perturbação, aquela encheção de saco. As faltas no trabalho aumentaram assim 8, 9% dia. O cara acordava de manhã, não queria trabalhar, simplesmente não ia, dava uma desculpa lá, é meu direito. Já não queriam mais trabalhar a carga horária, queriam diminuir, aquilo foi indo, foi indo, foi indo. E o meu avô também foi obrigado a encerrar atividades. Aí ele encerrou atividades, mas ele tinha filhos para criar. Ele não ia costurar com a minha mãe. E como mudar de lado? Do explorado por sindicatos, a funcionário, a empregado, para explorar o patrão pelos seus direitos. Era uma situação assim de enlouquecer. E o meu bisavô surtou. Surtou porque viu tudo que ele tinha construído indo pelo ralo. A reserva de dinheiro acabando. Ele teria que tirar seus filhos da escola. Aquela casa eu não teria como bancar. Aí ele chegava, via a avó Ana trabalhando que nem uma louca. Ele lembrava da promessa que fez para a avó. Ele chegou a ponto de pensar no pior. Que a vida para ele não tinha mais sentido. E como é que ele ia encarar a família, tirando tudo que eles tinham e estavam acostumados, e principalmente encarar a mulher da sua vida, que dedicou anos. Não que ela iria cobrar uma promessa, mas ele prometeu, e homem não é obrigado a prometer, mas se promete, tem que cumprir. Ele realmente estava mal. Estava mal. E um dia que estava sozinho, bateu o desespero. Ele manteve nos fundos da casa dele a oficina, ele fazia alguns trabalhos, mas era descarte, coisa. Ficou com uma máquina só, porque ele podia trabalhar, cara. Mas também os pedidos não vinham, porque as outras empresas também tinham diminuído a produção. Então ele tinha uns tubos de gás lá no fundo. Chegou, fechou tudo. Sentou. Olhou para cima e disse: eu sempre confiei no Senhor. Eu sempre acreditei no Senhor. E eu não sei que o que está acontecendo é normal, faz parte. Eu sei que está acontecendo com todo mundo. Mas a minha vida perdeu sentido. Então, eu não vou cobrar do Senhor o que está me acontecendo. Talvez nem o Senhor possa intervir. Talvez seja meu karma. Eu só peço que o Senhor proteja a minha família depois que eu partir. Aí foi, fechou tudo, abriu o gás. E estava ali já pronto para o que der e vier. Aí ouviu. Engraçado que palmas, a avó Ana estava em casa, meu pai estava em casa, as irmãs em casa, mas só ele ouvia. E chamando pelo nome. Aí o que ele fez? Foi na porta dos fundos, abriu, para aquele cheiro de gás começar a sair. Deu um tempo. Aí ele abriu a porta da frente. Aí estava um senhor, um carro. Sabe aqueles carros? Na época, último tipo. Aqueles carros que hoje são peça de museu, mas gigantesco, aquela coisa toda. Muito alinhado. Aí disse: tudo bem? Boa tarde. Senhor, desculpa a demora, que eu tive um problema no encanamento do gás ali no fundo, eu estava tentando resolver e era perigoso. Meu, eu sei exatamente o que o senhor estava fazendo. Meu avô olhou. Como é que é? Eu sei o que o senhor estava fazendo, eu sei as razões e não posso censurá-lo. Mas eu vim aqui para evitar o pior e salvá-lo em quanto tempo? O senhor tem uma linda esposa, o senhor tem lindos filhos para criar. O senhor não pode fazer o que estava fazendo. Aí meu avô olhou assim: mas afinal, quem é o senhor? Quem eu sou? Não interessa. Eu trago para o senhor
a solução dos seus problemas. Aí meu avô, empresário, tá bom, mas a que preço? O que eu tenho que fazer? O homem simplesmente disse: você tem que ir à sua cidade, encontrar seu grande amigo Padreco e comer umas mexericas no pátio da igreja. Meu avô, o senhor está brincando comigo? O senhor está achando que eu sou criança? O senhor vem aqui da minha casa, de saber do que eu estou passando, e vem com essa palhaçada? Por favor, se retire, eu não quero ser grosso com o senhor. Não tem cabimento, o senhor quer brincar com um homem no fundo do poço, vai querer o quê? Está querendo comprar minha casa, é isso? Veio aqui zombar para baixar? Não vou vender, diga para quem lhe mandou. O homem só olhou para ele e disse: por que o senhor parar de conversar bobagem? O senhor, amanhã, às 4 horas da tarde, vai nesse endereço aqui. E aí saberá detalhes. Bom, meu avô ficou tão atordoado com aquela situação que até esqueceu do gás. Até esqueceu do que estava fazendo. Pô, se coloca no lugar dele. Não comentou nada em casa. Mal conseguiu dormir. No outro dia, na hora marcada, lá estava ele no endereço. Era numa cidade próxima. Era uma cidade que vinha crescendo. Mas era uma cidade que ele conhecia pouco. Mas chegou, aqueles prédios já estavam modernos, já estavam diferentes. A distância assim de seus 180, 200 quilômetros. Aí foi, entrou na empresa, uma boa empresa, tudo muito bem arrumadinho, tudo muito... Aí quando disse o seu nome, a secretária disse: o senhor está sendo aguardado. Aí foi, levou na sala da diretoria, era uma mesa enorme. Tinha 12 lugares, todos ocupados. Com pessoas já de idade, que deu para perceber que antes de ele chegar, eles não estavam falando nada, eles estavam quietos. Aquele homem que tinha ido visitá-lo estava numa das cabeceiras, em pé, ao lado do que parecia o poderoso chefão. Aí esse grande líder falou: muito obrigado por o senhor ter vindo aqui. O senhor foi visitado ontem. O senhor sabe que nós temos o caminho para o senhor melhorar a sua vida, realizar seus sonhos, recomeçar. O senhor vai recomeçar a sua empresa. Ele: não, mas eu já vendi a minha empresa. Não... Aquela não, o senhor vai recomeçar a sua vida. E lá com aqueles sindicalistas: os sindicalistas, o senhor deixe com nós. Nós vamos lhe fazer uma proposta agora, que o senhor precisará, em 3 meses, ter a sua indústria montada. Aí quando começou a falar o número de máquinas que deveria ter, o que deveria não ter, o número de funcionários que teria que contratar, aquela coisa louca assim. Ninguém, funcionários, seriam de menos, que mais tinha gente querendo trabalhar na cidade. Máquinas estão a rodo lá, muitos vendendo pela metade do preço. Teria que ser um galpão gigantesco, mas era o que mais tinha lá. O que não tinha foi a proposta que ele estava recebendo. Um cliente que comprasse. E a coisa era irrecusável, a coisa era assustadora. Ainda falaram: olha, para o senhor começar a impulsionar seus negócios, nós vamos lhe adiantar. Quando ele ouviu a quantia, ele disse: vocês devem estar brincando, porque não é suficiente? Não, poxa, é muito mais que suficiente. Então, nós vamos lhe adiantar. Não é um presente, será descontado com a sua produção. Eu acredito que nós já estamos acordados. Não, o meu avô disse: não existe almoço de graça. Por que eu? O que vocês querem em troca? Foi quando o homem disse: porque o senhor é uma pessoa especial. O que nós queremos em troca é que o senhor prometa que vai voltar à sua cidade natal e comer umas mexericas com o seu amigo Padreco. Quando ele falou Padreco, eu digo: olha, meu avô nunca tinha feito nada sem consultar a minha avó.
Mas ele sabia que se ele saísse dali, a proposta não iria atrás dele. Mas ele sabia também que tinha uma armadilha ali. Mas poxa, o que ele poderia perder se no dia anterior já tinha desistido? A chance caiu do céu por ele ser uma pessoa especial. E poxa, será que ele fica pensando, será que eu sou tão bom no que eu faço, que sou famoso, para esses empresários investirem esse dinheiro comigo, apostar num segmento que teoricamente está falido, mas com a força que eles têm, do jeito que eles estão chegando, eles vão dar um jeito de, sabe, comprar aqueles líderes sindicais, amenizar a pressão, eles vão mexer com os pauzinhos deles, claro. Era a chance. E meu avô embarcou. Ele disse, tudo bem, eu aceito. Quando nós vamos assinar o contrato, né? Eles simplesmente disseram para ele, aqui nós estamos entre cavalheiros, homens dignos que nós sabemos que o senhor é. E o que ficar decidido aqui vale mais que qualquer papel assinado. Mas lógico, por questões legais, nos próximos dias nós vamos preparar todo o processo, aí a gente assina. O senhor tem apenas que fazer a sua parte, o meu vai montar a empresa. Não. Não esqueça as mexericas. Aquilo que... Aí ele pensou, claro, é o Padeco. O Padeco deve conhecer essa renca toda aí. Armou todo esse circo para me ajudar. Aí nas primeiras semanas, meu avô trabalhou para montar a sua empresa, coisa ia indo bem. Ele tinha homens de confiança da sua antiga companhia, todos sabiam como fazer, como agir. Aí deixou aqueles homens trabalhando e foi agradecer ao seu amigo. Quando chegou, e aí Padeco já era uma mais de idade, já estava, o tempo passa para todo mundo, andou doente. Aí, ô meu filho, como é que tu tá? Ah, o senhor sabe, né? Pô, obrigado aí. Obrigado. É isso que você tem a me dizer? Daí, ô Padeco, eu não entendi. Mas eu entendi. Mas o senhor entendeu o quê? Eu apenas entendi. Daí meu avô tentando... Não, Padeco, tudo bem, eu não sei o que passa na sua cabeça, deve ter pensado, bom, velho, tá piando. Mas deixa por isso mesmo, vamos comer umas mexericas e vamos resolver tudo. Eu vou lhe contar as novidades. Padeco disse, você está proibido de entrar lá no quintal. O pomar não é mais para você. Você nunca mais vai comer uma única mexerica. Não aqui da igreja. Aí meu avô disse, poxa meu amigo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É que a vida colocou obstáculos em seu caminho. Nenhuma novidade a vida apronta. Mas cabe a nós encontrar os caminhos. Por mais penosos que possam parecer, eles têm que ser trilhados e os obstáculos têm que ser retirados. Mas você escolheu um atalho. E o atalho nem sempre é o melhor caminho. Aí o meu avô, o senhor está falando sério? Como nunca falei. Você pertence a essa igreja. Se quiser vir, fique à vontade. Mas você não é mais uma pessoa querida, uma pessoa amada e requisitada aqui dentro. Pois você optou em seguir outro mestre. Meu avô desmoronou. Meu avô desmoronou e disse, por favor, não fala assim, não fala. Diz para mim o que está acontecendo. Diz para mim o que está acontecendo. No fundo, no altar, tinha Cristo crucificado. Aí o Padeco disse, olhe lá no altar e diga o que você está vendo. Ao invés da imagem de Cristo, meu avô via um borrão de uma criatura assim que não dava para identificar. Ele disse, o que é aquilo? Meu Deus do céu, o senhor mudou o altar, que coisa horrível. Não. Aquilo que os seus olhos veem agora
é aquilo, é quem vai comandar a sua vida. E não se preocupe, ele não profanou a casa de Deus porque ele não está no altar. Ele está na sua vida. E ele não precisa invadir templos, casas, lares, o que for. Ele estará onde você estiver. Porque você se vendeu para ele. Ai, mas o que eu me vendi? Eu não fiz nada. Sabe, ele não veio com papo que nós queremos tua alma, ele não veio com papo isso, ele não veio... Não. Ele só disse que eu era uma pessoa especial. Eu imaginei que era por causa da minha competência. Até achei que era o senhor que estava atrás, que estava me ajudando, por isso eu aceitei. Aí o padre falou, pois é, você aceitou uma história mal contada porque queria acreditar. Não se deu ao trabalho nem de procurar respostas, pois tinha até o medo que elas não fossem a que você queria encontrar, o seu sonho de melhorar a vida fosse por água abaixo. Aí foi que meu avô disse, poxa, mas o que essas mexericas têm a ver com tudo? O Padreco disse, Pedro, meu querido Pedro, não existe queda maior do que se permitir cair numa armadilha por ambição. Eles não poderiam dizer que queriam a sua alma. Foi o que eles disseram. Você era uma pessoa especial, de uma alma pura, que eles não teriam como tomar, pegar, e você não teria nem o direito de entregar a eles, que certamente você não faria. Mas a partir do momento que você aceitou as possibilidades, você conseguiu tirar a luz da sua aura. Porque se não conseguir entrar e comer as mexericas, você terá dado a sua palavra e não cumprido. Virará um desonesto. O que está longe de ser a característica de uma pessoa cheia de luz. Se você, ao perceber que eu não permiti voltar aqui e roubar uma única mexerica, você será um ladrão. Agora, se eu permitisse, eu estaria autorizando que você trouxesse o seu mestre para dentro da casa de Deus. E aqui ele não consegue entrar, mas na sua vida ele entrou. Porque a única barreira que você tinha contra ele, ou eles, era a grandeza, era a dignidade, era a honra, era a decência. E tudo isso, seja o caminho que você escolher, você não terá mais. E aí, eles vão se apossar do seu bem mais precioso, e você sabe qual é. Claro que não será aquela magnitude que até então era, mas era tão gigantesco que mesmo perdendo quase que a metade da luz, está acima da média geral dos réis mortais. Meu avô olhava para aquele amigo decepcionado, olhava para as mexericas lá no fundo, tão perto, mas tão longe. Sabe, doía para ele, olha só, imaginar que jamais comeria as frutas que lembravam a sua infância. E sofria ao perceber a decepção que deu para um homem que sempre o ajudou. Olhou para o altar, tentando encontrar Cristo crucificado, só via aquela imagem escura, um ar de deboche, de vitória. Aí olhou para o padre e disse: muito obrigado por tudo, meu amigo. E desculpe por ter o decepcionado. E foi embora. Foi embora. Quando ele estava saindo, ele viu o Padreco virar para aquela figura e dizer:
Não comemore. Esse jogo ainda não acabou. E a figura desapareceu. Desolado, o meu avô não sabia o que fazer. Saiu andando que nem um zumbi. Pegou seu carro, foi sentido a sua cidade, tinha um rio que passava. Ele imaginou em jogar esse carro barranca abaixo. De nada adiantaria. Ele seria um fraco, mais uma vez fugindo da sua responsabilidade. Seria apenas mais um item para colocar no empobrecimento da sua alma. O jeito era se resignar. Mas quando ele está ali na barranca do rio, aparece aquela figura. Volte. Volte e apanhe aquelas frutas. Ele olhou e disse, não. Eu não vou desobedecer um homem que vale mais do que vocês todos juntos. Eu não vou roubar de um homem que só me ajudou. Aí a figura, então, você sabe as consequências? Eu sei. Eu pago. Não, você não sabe. A partir de hoje, nada que você colocar na boca, seu corpo irá aceitar, a não ser as mexericas. Eu quero ver até onde a sua arrogância irá vencer a fome. Foi quando meu avô olhou para ele assim e disse, a figura é enorme. Você, seja lá o que for, pode ser gigante, mas não é maior que eu, que tenho o corpo pequeno. E seja quem for você, eu mesmo que não mereça, eu tenho meu Deus do meu lado. E eu não tenho medo de você. E saiu. Saiu, foi para casa, pensativo, uma fome do cão. Chegou em casa abatido, nervoso, minha avó percebeu e disse que não tinha nada. Claro que ela não acreditou, conhecia o marido como ninguém. Ele foi, tomou um banho, ela preparou aquele jantar maravilhoso. Quando ele sentiu o cheiro de comida, ele teve um enjoo. Aí ela não gostou da comida? Nada, gostei, tá ótimo, tá ótimo. Aí meu pai disse, mas se ele não for comer, a coxa do frango é minha. Já minha tia Anitta disse, não, a coxa é minha. Começaram a brigar, coisa. Minha mãe dizendo, você sossegue, essa comida é do seu pai. Meu avô disse, pode distribuir para eles, eu não vou comer. E ali começou o suplício. O meu avô passou um período acima do suportável de um ser humano, sem comer e consumir líquidos, nem água ele conseguia. Ele foi secando e começou a ter vertigens. Imagine, sem água e sem comida. Foi para médicos, fizeram todo tipo de tratamento, não tinha como. Nos hospitais, quando tentavam injetar algum soro, alguma coisa, ele não tinha veias, não conseguiam. Meu avô começou a definhar. Era enlouquecedor. Era enlouquecedor. E bastava para ele ir até a igreja e comer uma mexerica, por bem ou por mal. Mas ele não foi. E quando ele chegou no estágio, não podia nem mais se mexer, perdeu peso, ficou uma coisa monstruosa. Quem viu a cena, aquele declínio, eles achavam que era uma doença, que era uma maldição, que ninguém descobria, vieram especialistas, aquela coisa toda, desafiando a ciência. Aí chegou um ponto que não tinha mais. Ele resistiu, digamos assim, à tentação, se é que essa palavra segue, mas foi a fome. Não existe pior doença do que fome e sede. Ele estava com fome e sede, mas não arredou o pé. Ele não ia trair o seu amigo. E quando ele já estava desenganado, processo irreversível, na cama, já sem forças, ele viu chegar
Padreco. Aí ele olhou assim: ai, que bom. O senhor veio se despedir de mim. Aí o Padreco disse: não, meu filho. Eu vim ajudá-lo na passagem. Vá em paz. Então ele estava naquelas convulsões, naquele desespero, naquele suor, naquela angústia, sabe? Imagine o que esse homem passou. Aí ele disse: ah, obrigado, meu amigo. E fechou os olhos. Diz meu pai, minha avó por muito tempo contou essa história, que todos que estavam ali, já na extrema unção, não entendiam com quem ele estava falando, porque não tinha ninguém além da família dentro do quarto. E o meu avô acabou falecendo. Foi quando meu pai e minhas tias, todos ali, viram aquela luz sair do corpo, sentar, olhar para eles e dizer: meus amores, não chorem, eu estou bem, eu estou feliz e nada vai faltar para vocês. Foi quando ele disse para a avó Ana: eu prometi, fique tranquilo, eu vou cumprir. Você terá a vida de rainha com os nossos filhos. E eu vou seguir meu caminho. E demônio nenhum vai tomar posse do que eu sou. Porque, na verdade, o meu maior crime, agora eu entendo, não foi fechar um contrato com eles e não cumprir. Não. O meu maior crime foi deixar eles acreditarem que eu cairia numa armadilha tão sórdida e que me curvaria para as forças do mal. Porque independente de um erro que a gente cometa, se estivermos do lado do Pai, do lado do bem, sempre teremos uma forma de consertar. Eles podem até querer se apossar do que vieram buscar, mas eles sabem que eu me tornei maior do que eu era quando me procuraram.